o índice para a correção dos vencimentos dos servidores aposentados? E é possível o cancelamento do IPPrev do servidor aposentado? Essas questões e outras do direito administrativo são respondidas pelo nosso especialista, Dr. Marcelo Tassinari, agora aqui no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Direitos dos servidores é o nome do nosso quadro para a gente atender, responder as dúvidas aí dos ouvintes, dos nossos internautas, dos servidores públicos que participam e fazem a audiência do Boca no Trombone aqui em grande parcela. E aí, nada melhor do que termos ele, Doutor Marcelo Tassinari. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes. Doutor Marcelo, bom dia! Bom dia, Solano, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, em especial aos nossos servidores públicos em mais uma manhã de sábado aqui com vocês. A gente agradece a disponibilidade do doutor e eu até aproveito para fazer um recorte aqui no nosso quadro, pois no último dia 29, o doutor Marcelo completou aí mais uma primavera, né? Então desejamos aqui muita saúde, que continue sendo esse profissional de excelência e essa pessoa de fino trato aí que nos brinda aí com a sua amizade, doutor. Muito sucesso sempre na carreira aí, merecido. Obrigado, Solano, obrigado pela lembrança. Sim, são anos muito bem vividos e se preparando para mais muitos anos, viver muitos bons anos com vocês aqui no Boca no Trombone. Não tenha dúvida, os servidores agradecem aí a sua companhia. Doutor Marcelo, primeira questão já é bronca aqui do servidor público, o Edmundo. O aposentado do governo do Rio Grande do Sul não tem o salário corrigido pela inflação, doutor? Pois então, né, nós temos um comando constitucional, né, um comando constitucional lá no artigo 37 da Constituição Federal, que determina a revisão geral anual de vencimentos. Mas, como tudo nessa vida, né, no direito a gente brinca, depende. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido que esse direito ele não é auto-aplicável. Se o governo, em determinado ano, justificar a impossibilidade do reajuste, ele pode, inclusive, não cumprir uma lei. Por exemplo, temos municípios que tinham lei que fixavam um reajuste anual e naquele ano, olha, não tem como pagar o reajuste. O que o Supremo disse? Não precisa pagar o reajuste. Infelizmente, é um comando que depende do quê? De equilíbrio orçamentário e, principalmente, vontade do governante. Seja ele governo federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Verdade. Bom, tem mais uma dúvida. A dúvida vem lá do município de Sertão, do Valdecir. Sou policial militar aposentado. Tenho 61 anos. Posso pedir o cancelamento da cobrança do IP Previdência? Creio que essa dúvida do Valdecir é de muitos servidores, não, doutor Marcelo? O que aconteceu, doutor Solano? Lá em 2019, Valdecir, veio a emenda constitucional 103 e ela autorizou aos gestores de regimes próprios de previdência, assim como mais de 300 municípios aqui no Rio Grande do Sul e o governo do estado aqui no Rio Grande do Sul, autorizou a esses governantes, esses gestores, olha, se o regime não está equilibrado, é possível instituir uma cobrança de contribuição de inativos e pensionistas, desde que garantido o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é o salário mínimo nacional. Então, o que aconteceu? O Rio Grande do Sul não foi o primeiro. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado a instituir a cobrança de inativos. Lá em 2020, começaram já as cobranças de inativos aposentados, pensionistas, acima do salário mínimo. Essa questão, ela já está praticamente decidida no Supremo. Na verdade, esse julgamento teria se encerrado em dezembro do ano passado, porque ele já está numa votação de 7 votos favoráveis aos aposentados e pensionistas
para cancelar essa contribuição ou para cobrar essa contribuição só acima do teto do regime geral, só acima de R$8.000, mais ou menos, hoje. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, e naquele linguajar do povo popular, assim, não, está sentado em cima do processo, não decide. O voto dele vai mudar o resultado? Provavelmente não, está 7-3, se ele votar contra aposentados e pensionistas, vai ficar 7-4. Mas enquanto ele não votar, o processo não termina, e essa decisão que poderia garantir o direito do Valdecir e de tantos outros aposentados e pensionistas pelo Rio Grande do Sul afora, está aguardando essa decisão do Supremo. Ele pode ajuizar a ação. Se ele quiser, ele pode procurar um profissional da sua confiança e ajuizar a ação. Mas nenhum juiz no Brasil vai julgar esse processo antes que o Supremo dê o resultado final desse julgamento que aguarda lá. Tá 7-3 para o aposentado e para o pensionista? Tá favorável? Tá. Vai mudar o resultado do voto dele? Não. Mas isso segura, enquanto isso, estados e municípios vão cobrando contribuição de inativos. Oxalá que decida logo, finalize esse processo lá em Brasília. A gente está conversando com o nosso especialista no direito administrativo, o doutor Marcelo Tassinari, mais uma edição aqui do nosso quadro Direitos dos Servidores. Você, servidor público, convido você para encaminhar sua dúvida lá pela nossa transmissão. Sim, a gente está em live no @programa Boca no Trombone. Entre lá no nosso canal no YouTube, acesse o vídeo e a nossa live, né? E vá lá no chat, digite, deixe a sua dúvida aí para o Dr. Marcelo na sequência responder para você. Bom, e também pode mandar pelo WhatsApp, né? O 5199-527-3374. Dr. Marcelo, o Neil Hamilton. No serviço público, é possível que colegas da mesma função recebam insalubridade com valores pagos para alguns sobre o piso da categoria e outros pelo menor salário do município? Doutor Marcelo? Pois então, eu vou te dizer que não deveria ser assim. Se eles exercem a mesma função no mesmo ambiente de trabalho, eles deveriam receber o mesmo adicional de insalubridade. Mas eu sei, e conhecimento aqui na minha região, de que há sim situações nesse sentido. E quando ocorre isso, doutor Solano, quando ocorre isso, nosso servidor? Ocorre isso quando um servidor coloca uma ação judicial e um juiz determina uma base de cálculo diferente para esse adicional de insalubridade. O que nós, a equipe Tassinari Advogados, recomendamos? Que ele procure um advogado da sua confiança, tá? Para fazer uma ação provavelmente de equiparação dos adicionais. Porque o município não deve ter esse pagamento em lei diferenciado. O que deve acontecer nesse município é justamente isso. Provavelmente um colega de trabalho ingressou com uma ação judicial, ganhou uma base de cálculo diferente, e isso pode trazer, sim, em uma ação, uma equiparação para os demais colegas. Isso já aconteceu em municípios aqui da Redondeza, e provavelmente isso que aconteceu. Não deve ter uma diferenciação na lei, na verdade não pode, a não ser que os ambientes de trabalho sejam diferentes. Mas se for o mesmo ambiente de trabalho, provavelmente é uma decisão judicial que garante aquele colega que está ganhando mais que os outros por causa de um julgado. E aí, se tem um julgado garantindo, é possível eles procurarem, os colegas que não recebem, procurarem um profissional da sua confiança e fazer essa equiparação e mais, ganhar as diferenças dos últimos 5 anos. Perfeito. Nada como temos um especialista, né, para trazer esses detalhes. Doutor, para a gente finalizar, ó, lá pelo nosso canal do YouTube, a gente chamou e a Cris encaminhou a seguinte questão. Entendo que a NR1 não alcança os servidores públicos, pois cita no campo de aplicação as instituições que tenham empregados regidos pela CLT. Logo, se a instituição tem em seu quadro servidores federais, por exemplo, estes não são regidos pela CLT, e sim pela Lei 8.112. Não estou certa? Pode me explicar? É a dúvida da Cris, doutor Marcelo. Olha, e é a dúvida de muitos e muitos gestores. Mas eu preciso lembrar o seguinte, vários órgãos públicos têm servidores públicos estatutários vinculados a regime jurídico único, têm contratos emergenciais, cuja contribuição vai para o regime geral de previdência social, e tem ainda, sim, empregados públicos contratados pelo regime CLT.
E nesses órgãos onde tem o empregado público, precisa, evidentemente, se aplicar a NR1, não só para os empregados públicos, mas para todos. E está se criando um consenso nacional que, a partir do ano que vem, essa NR1 vai ter que se aplicar, inclusive, para os servidores municipais, estaduais e federais vinculados a regime próprio de previdência, vinculados a regimes estatutários. Então está bem apanhado pelo nosso especialista, o aniversariante da semana, doutor Marcelo Tassinari. Doutor, agradecido pela sua participação hoje. Amanhã o senhor está conosco, hein? É domingo, eu sei, tudo certo, mas o amigo vai estar com a gente nos estúdios, lá interagindo com os servidores públicos no Boca no Trombone na TV. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!